Mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E aí que vem, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nós temos aqui por objetivo expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocar em prática na sua vida. Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco controverso e que tem motivos de muita discussão no mundo teológico, que é sobre a psicologia paulina. A discussão que existe no mundo teológico é entre a dicotomia e a tricotomia. Se o homem é composto, qual é a natureza do ser humano? Se o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, ou se é de corpo e espírito. Essa é uma discussão que vem ao longo dos séculos, desde os pais da igreja até os dias de hoje. Antes, porém, deixa eu te dizer, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha lá e o seu comentário, de modo que essa interação do ouvinte com o canal ajuda que o algoritmo lá divulgue ainda mais o canal. Então me ajude na divulgação do Reino de Deus. Eu vou ler um texto de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E aí que vem, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Qual é a natureza do ser humano? Corpo, alma e espírito, corpo e espírito, como é isso? Bom, vamos entender um pouco do contexto histórico do que nós estamos falando. A antropologia grega, antropologia é o estudo do ser humano. Anthropos, no grego, é homem, ser humano. Na antropologia grega, seguindo Platão, entendia-se que o ser humano com um dualismo, ou seja, corpo e alma, onde o corpo era mau e era um estorvo e atrapalhava a alma no seu desenvolvimento. Essa era a filosofia de Platão e que era utilizada de uma forma muito intensa na filosofia, na antropologia grega. É isso que nós vamos encontrar nos dias de Paulo. Na antropologia hebraica, no entanto, não há traços desse dualismo, que o corpo é mau e a alma é boa. Pelo contrário, há traços de unidade do ser humano, partindo do texto básico de Gênesis 2:7, que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma nepesh, uma alma vivente. Então nós temos aqui três palavras. Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, soprou-lhe o fôlego de vida, o espírito, e esse corpo com esse fôlego de vida, com esse espírito, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, passou a ser uma alma vivente. Corpo, a palavra hebraica para o corpo é bazar. Tem um significado físico e refere-se aos seres humanos em sua fragilidade, em suas limitações e notadamente como distinto do Deus que é infinito, que é totalmente bom e assim por diante. Então é bazar, significado físico, corpo. E corpo é fácil de entender. Se você der um beliscão em você aí, você percebe que você tem corpo. Todos nós temos um corpo físico e essa é a referência. Na antropologia hebraica eu estou falando agora. A alma, corpo, alma e espírito. A alma, a palavra nepesh, não é uma parte superior do corpo humano.
e não está contra o seu corpo como na filosofia grega. Pelo contrário, designa vitalidade, designa princípio de vida no ser humano, passou a ser uma alma vivente, a palavra hebraica nepesh. Tanto que a tradução Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada, traduziu que o ser humano passou a ser um ser vivente. Uma alma vivente, traduziram como um ser vivente. Refere-se a ter vida. O corpo e o sopro divino juntos fazem da nepesh, da alma, vital, fazem da alma ativa. O sopro, fôlego de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, pode ser entendido assim também, sopro. No grego vai ter esse sentido de vento em movimento, de ar em movimento, Então o homem se tornou um ser vivente. Então o corpo e o sopro divino juntos fazem da alma uma vida, fazem da alma vital, fazem da alma ativa. A palavra nefesh, ou alma, passa então a ser entendida como um princípio vital para incluir sentimentos, pensamentos, volição e consciência. Eu costumo dizer, na minha profissão, quando eu atendo meus pacientes, eu sou psicólogo, para quem não sabe, que a alma refere-se a pensamentos, sentimentos e vontade, ou volição, e consciência. Alguns estudiosos acrescentam a consciência. Então, a alma pode ser entendida como esse princípio vital para incluir sentimentos, as nossas emoções, pensamentos, o que nós pensamos, e a volição ou a vontade. Volição é uma palavra mais ampla, que inclui qualquer determinação do ser humano, mas a vontade também. Então ele tem um sentimento, ele pensa, decide e toma uma decisão, tem uma vontade. Alguns estudiosos acrescentam também a consciência de si mesmo, de quem você é. E isso é muito importante no desenvolvimento, no crescimento emocional e espiritual do ser humano. Saber quem você é, ter consciência de quem você é, das suas capacidades, das suas limitações, e saber quem você é, para então viver da melhor maneira possível. O espírito, corpo, nós já vimos, alma então, que eu estou falando, vida, que implica em sentimentos, pensamentos, volição e consciência, e o espírito, a palavra no hebraico é ruach, o ruach de Deus é o seu sopro, o espírito de Deus é o seu sopro, seu poder operando no mundo. Isaías 40, versículo 7 vai falar disso. Então o sopro de Deus, o Espírito de Deus, ou o sopro de Deus, é que vai agir no mundo, vai operar no mundo, criando, sustentando a vida, sustentando todo o universo. Nós vamos encontrar isso em descrições dos Salmos, por exemplo, 33, 6, 104, 29, 30. Vamos encontrar em Jó 27, 3, em Isaías 42, 5 e assim por diante. Outros textos também. O espírito do ser humano, então, vem do sopro de Deus. Então temos o ser humano com o sopro de Deus, passou a ter um espírito humano. E esse espírito se expandindo para incluir toda a gama da vida emocional e volitiva. Eldon Ladd, no seu livro Teologia do Novo Testamento, ele diz que esse sopro divino, esse Espírito de Deus no ser humano, que passa a ser o Espírito humano, então vai se expandindo para incluir toda a gama de vida emocional e volitiva, saltando por cima da alma, da nepesh. E ele diz que a diferença entre nepesh e ruach, entre alma e espírito no homem, é que a alma, a nepesh, designa o homem em relação a outros homens. Homens aqui é ser humano, um ser humano em relação a outros seres humanos. Enquanto vivendo vida comum dos homens.
Ao passo que espírito é o homem em relação a Deus. Então a alma tem a ver do homem nos seus relacionamentos interpessoais e o espírito tem a ver com o relacionamento com Deus. Na teologia paulina nós vamos encontrar isso notadamente em Romanos capítulo 8, Tessalonicenses, que nós já lemos, e outros textos da teologia de Paulo que nós já vamos chegar lá. Então é sobre isso agora que eu vou entrar. A teologia paulina, ou a psicologia paulina, né? A teologia do Novo Testamento, do LED, tem um subtítulo com esse título, né? A psicologia paulina. Como é que Paulo fala do ser humano nos seus escritos, na sua teologia? Então, na psicologia paulina, o apóstolo usa a palavra psique para a alma, que é no grego, né? Antes nós estávamos falando no hebraico, agora no grego, psique para a alma. Psique é vida, psique é traduzido também por mente. É da palavra psique do grego que vem a palavra psicologia e que vem a palavra psiquiatria, né? Psique, então, é vida. Entendida essa vida como na cosmovisão hebraica que eu falei há pouco. Essa palavra, já falei isso, que também é frequentemente traduzida como mente. Na psicologia se traduz muito mais como mente do que como alma. Se refere ao ser humano como uma pessoa que pensa, uma pessoa que age, sente e tem consciência de si mesmo. Ou o sentido que eu falei antes. Pensamentos, sentimentos e volição e consciência. Tem sentido, tem consciência de si mesmo. Paulo usa a palavra então para se referir ao homem como um todo, e tudo o que a vida implica. Mas a ênfase está na vida interior. É isso que o LED fala na página 429. Vou repetir. Paulo usa a palavra alma para se referir ao homem como um todo e a tudo que a vida implica, mas a ênfase está na vida interior, sentimentos, pensamentos, vontade, e daí você age, né? Para espírito, Paulo usa a palavra pneuma. No entanto, em vários textos do apóstolo, como por exemplo em Filipenses 1:27, em Efésios 6:6 e outros textos, a palavra psique e pneuma, ou seja, alma e espírito, são quase que permutáveis, são quase que intercambiáveis. Alguns estudiosos defendem a tese de que elas são permutáveis, sim, que você pode substituir espírito por alma ou alma por espírito, e em alguns textos bíblicos isso fica claro mesmo, né? Então essas palavras em alguns textos da psicologia paulina, essas palavras alma e espírito são intercambiáveis. Paulo também se refere ao espírito humano como sendo a dimensão interior do ser humano. É porque o ser humano é também espírito, é também pneuma, que ele é capaz de se relacionar com Deus. É a visão hebraica, né? E é o Espírito de Deus, conforme Romanos 8,16, teologia de Paulo, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, o espírito do ser humano, que nós somos filhos de Deus. O texto é mais ou menos assim, o próprio Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Daí, ser através do Espírito que nós nos relacionamos com Deus. Né? Que mais? Assim, esse relacionamento com Deus, então, possibilita a renovação do espírito humano, do pneuma humano, do espírito humano. Então, já falei da psique, que Paulo usa como sendo vida, né, entendida na cosmovisão hebraica, que é também traduzida por mente. Agora, espírito, pneuma, né, e que muitos textos, inclusive os de Paulo, essas palavras espírito e alma são intercambiáveis.
E Paulo vai falar aqui, através do espírito humano é que nós nos relacionamos com Deus, e que é esse relacionamento que possibilita uma renovação do nosso espírito humano, inclusive do ponto de vista espiritual, da transformação do espírito humano, que nós precisamos ir aperfeiçoando a cada dia se nós queremos refletir a imagem de Jesus Cristo. E depois vem corpo. A palavra corpo no grego é soma, né? Soma no grego é a palavra que Paulo usa para corpo. Vários estudiosos entendem que quando ele usa esta palavra, soma, no grego, esta palavra se refere à totalidade ou à unidade do ser humano. E é nesse sentido que eu sempre digo que o ser humano é uma unidade com 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então, vários estudiosos entendem assim, que Paulo está se referindo, quando se refere à soma, não é que o ser humano tem um corpo, o ser humano é um corpo. O ser humano é um corpo que tem alma e espírito. Ele é um corpo, uma unidade indivisível, e que soma, psique e pneuma são modos diferentes de encarar o homem em sua integridade ou sua unidade. Eu parto desse princípio. Eu penso que o ser humano é uma unidade e que eu não tenho que defender uma tese tricotomista ou uma tese dicotomista, ou seja, uma tese que o homem tem corpo, alma e espírito, ou que o homem tem corpo e espírito. Não preciso entrar nesse debate, mas que eu tenho que entender que o ser humano é uma unidade e que essas diferentes maneiras de encarar o ser humano em sua unidade, em sua integridade, implicam em corpo, alma e espírito. De modo que se o espírito está bem, a alma está bem e o corpo está bem. Enfim, tudo está bem. A unidade é o soma, o ser humano é uma unidade, né? E se está mal, né, o corpo está mal, a alma fica mal, o espírito fica mal. Por quê? Porque somos uma unidade. E assim é o ser humano, né? De modo que eu entendo que 1 Tessalonicenses 5:23, que nós lemos no começo, eu vou ler novamente: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, né? Eu parafrasearia e diria numa unidade de irrepreensibilidade e de integridade. O ser humano é íntegro, um ser só, uma unidade, e ele precisa ter essa integridade intacta para ser irrepreensível. Irrepreensível, a palavra no grego tem a ideia de sem culpa, né? Então é isso que Paulo está querendo na sua oração, que o ser humano, na sua totalidade, na sua unidade, na sua integridade, seja conservados irrepreensíveis, íntegros no sentido de integridade nos nossos relacionamentos, inclusive com Deus, e nos nossos relacionamentos com o próximo. De modo que essa unidade precisa estar assim diante de Deus. Para terminar, eu vou ler o comentário da Bíblia de Estudo Conselheira, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em parceria com o CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. A nota de rodapé dessa Bíblia do Conselheiro diz assim: o espírito, a alma e o corpo, pontinhos, sejam conservados íntegros. O texto reforça a ideia do nosso ser e nos convoca a viver para a glória de Deus com todas as dimensões e potencialidades da nossa existência. Percebe? Todas as dimensões e possibilidades da nossa existência. Somos seres corpóreos, sensitivos,
pensantes, imaginativos, volitivos, desejantes e moralmente responsáveis. Somos uma unidade com tudo isso. Vou repetir. Somos seres, únicos, é a ideia, mas corpóreos, sensitivos, pensantes, imaginativos, volitivos, desejantes e moralmente responsáveis, vivendo de forma digna com todo o nosso ser. Celebremos a vida em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa é a nota de rodapé de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, na Bíblia de Estudo Conselheiro. E é assim que eu entendo. Nós temos todas essas dimensões, que mais que Paulo está querendo encarar o ser humano na sua unidade, e que isso nós encontramos em todo o Novo Testamento. Inclusive em Jesus, quando fala de amar a Deus com todo o seu ser, corpo, alma, espírito, e ele ainda acrescenta com toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a minha oração e o meu desejo é que esse vídeo tenha ajudado a você a entender a sua própria natureza como ser humano, e que você é um ser também espiritual. Somos, como disse o texto ali, somos corpóreos, volitivos, sensíveis, desejantes e assim por diante. E tudo isso Paulo quer que sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.